Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Planejamento em Permacultura da Acolhida na Colônia, junto com o Núcleo de Permacultura da UFSC e do Educampo. A aula de hoje vai ser sobre padrões naturais. Eu sou o Marcelo Venturi e agora eu vou pedir para vocês que assistam esse pequeno vídeo, observando as formas, os padrões e por que esses padrões acontecem. Vamos lá. E aí, gostaram do vídeo? Quais padrões vocês observaram? Então vamos lá. Os padrões, eles são linguagem da natureza. E como nós vimos na nossa aula de princípios da permacultura, nós temos o sétimo princípio, planejar partindo de padrões para chegar aos detalhes. E esse vai ser o nosso exercício desta aula, porque às vezes as árvores nos impedem de ver a floresta, e a gente vai entender isso na prática. Então, esta aula é para ser uma grande aula de inspiração a todos vocês. Qual a importância de se estudar padrões? Os padrões, eles têm funções na natureza. Organização, eficiência energética, por exemplo. Eles otimizam os fluxos de energia e matéria no ambiente planejado. Aumentam as interconexões no planejamento, tornam a vida mais fácil e o manejo mais eficiente. E nos auxiliam a caminhar em direção à sustentabilidade, quer dizer, a gente entendendo como funcionam os padrões, a gente pode começar a se inspirar neles. Utilizar padrões no planejamento permacultural na busca pela eficiência energética do planejamento. Deixar a nossa propriedade, o nosso plano, aquilo que a gente vai estar desenhando, fazendo, mais eficiente, fazer com que funcione melhor. Como? Se inspirando na natureza. Como se formam os padrões na natureza e por que isso é importante para nós na permacultura? A ideia aqui é fazer com que a gente entenda o que acontece na natureza para a gente aprender a observar. E daí, observando os padrões, a gente vai poder aprender a aplicar eles depois. O que acontece na natureza é o seguinte: a energia ela se conserva num sistema isolado. Existe uma tendência à energia estar em equilíbrio. Só que se houver uma diferença de energia, isso quer dizer, entre dois meios, se um meio tiver mais energia do que o outro meio, vai ter um fluxo de energia que vai sair desse meio que tem mais energia para o meio que tem menos energia. Isso sempre acontece. Isso a gente chama de dissipação de energia. Então, quer dizer, a energia tende a fluir do fluxo do local que concentra mais energia para o que tem menos, tendendo ao equilíbrio, até os dois ficarem uniformes. No entanto, a natureza ela produz organização. Ela tem ordem, padrões que se repetem através da conexão entre os seus sistemas e da troca de energia.
de matéria entre esses sistemas. Como é que funciona isso? A questão da entropia, ó, naquele desenhozinho de cima ali, se a gente tem uma caixa cheia de bolinhas dentro, e a gente abre uma portinha, né, nessa caixa, há uma tendência dessas bolinhas caírem todas para fora, até que elas se estabilizem e para de sair bolinha. Quer dizer, um local que tem mais energia, ele tende a ir para o local que tem menos energia. Se essas, em vez de bolinha, isso fosse água, vocês também conseguem visualizar isso. Uma caixa que tem uma quantidade, está cheia da água, e você abre um buraco nela, ela vai perder água até as duas caixas ficarem no mesmo nível, ou até o nível estabilizar a energia, né? Até a água escorrer toda água que tem que escorrer, ela escorrer. Então ela tende ao equilíbrio, quer dizer, ela tende à entropia. Se fosse um objeto quente e eu encostasse esse objeto quente num objeto gelado, seria a mesma coisa. Ele tende a passar calor para o objeto frio. Quer dizer, ele está dissipando a energia do objeto que tem mais energia, que é o quente, para o objeto que tem menos energia, que é o objeto frio. Qual é a aplicação disso? A gente pode ver, por exemplo, nas ondas. Onde que acontecem as ondas? As ondas acontecem no mar. O mar é uma quantidade imensa de água, muita concentração de água, empurrando a água para cima, né? É uma resistência desse corpo. Então, o que acontece? Na borda dos mares e dos oceanos, essa força desse grande volume da água acaba criando as ondas, que a gente consegue perceber quando a gente vai no mar. Então, esse desenhozinho ali, ele mostra a força que está vindo do fundo e está empurrando a água, o que acaba criando a onda. E isso provoca esse padrão que a gente conhece, esse padrão, esse formato que a gente conhece. Então, nessa aula, a gente vai entender como se formam alguns outros padrões e qual é a importância da gente conhecer isso. Isso vai poder ser aplicado na casa de cada um de vocês, na propriedade de cada um de vocês, tanto para otimizar o planejamento, quanto para ter uma função, além de todas as funções que vocês vão ver nessa aula, uma função estética. Vamos ver como é que funciona. Assim, essas forças todas, elas se organizam e quando se encontram uma força com outra força dentro de um sistema, ele se torna mais organizado, criando os padrões. Quer dizer, um sistema está sempre dentro de um outro sistema. É como se fosse como o nosso planeta Terra, que é aquilo que a gente conhece, a realidade que a gente conhece. Dentro do planeta Terra tem as realidades que nós conhecemos. Nós, como mamíferos, como animais, como seres vivos, que observam a natureza à nossa volta, a gente observa vários padrões. Se a gente pensar em nível global, a gente mora num continente. Os continentes, eles se organizam também no planeta. O planeta também é vivo, também está em movimento e está sempre sendo organizado. O nosso planeta, ele está dentro de um sistema que tem outros planetas, formando outros padrões. Então, quer dizer, o nosso grande sistema é o planeta Terra, que recebe energia do Sol, que está fora do planeta. E armazena parte dessa energia devolvendo para o espaço. Quer dizer, a gente está sempre em interação entre um sistema e outro sistema. Isso acontece tanto nessa escala grande quanto em escala pequena, como a gente vai ver nessa aula. Um sistema permacultural, ele é um subsistema desse planeta, do sistema maior. Então, a grande questão é como que a gente pode organizar esse subsistema otimizando os fluxos de matéria e de energia dentro dele. Isso é o planejamento permacultural. Essa é a melhor forma da gente fazer o planejamento na permacultura. A resposta nos permite aprender muito observando e tentando fazer uma mímica, quer dizer, imitando milhões de anos de evolução do planeta e toda a sua eficiência energética. Então aqui a gente tem um desenho de fungos que seguem determinados padrões que nós vamos ver a seguir. Como eu expliquei antes, os padrões são baseados em fluxo de energia. Então, na figura da esquerda, a gente tem as dunas de areia sendo carregadas pelo vento. O meio 1 é o ar, o meio 2 é o sólido, que é a areia. Então, existe um fluxo de energia que faz com que esse vento se movimente movendo o sólido, que é o meio 2. E o outro exemplo, novamente a onda,
que tem também 2 meios, o meio aéreo, o meio gasoso e o meio 2, o líquido. E daí a força do líquido, no caso, faz com que, com a resistência do ar, ela cria as ondas. Quer dizer, são fluxos de resposta de diferentes meios gerando padrões. Então começamos analisando os seguintes padrões. Padrões que têm dissipação, fluxo de energia e auto-organização. Por exemplo, os fractais, que são esse padrão da esquerda, encontrados em folhas. Quer dizer, fractais são padrões que se repetem e que eles mudam de escala e continuam se repetindo. Os padrões das geometrias, como a gente encontra, por exemplo, em frutos e em sementes, formando ângulos bem regulares. E os padrões de repetição, que eles se repetem também em diferentes escalas e vão se expandindo, como a gente encontra, por exemplo, nessa flor de girassol. Tá entendendo como funcionam os padrões? Vamos ver agora alguns tipos de padrões para vocês observarem e começarem a prestar atenção na natureza à sua volta. O primeiro exemplo, padrão cilíndrico. Aqui ele tá aparecendo em exemplos como em plantas de bambu ou em árvores, e ele tem as seguintes funções: condução de fluidos, como acontece nas árvores, em todas as plantas, em todos os seres vivos, né? Todos os fluidos dentro de boa parte dos seres vivos, eles acontecem dentro de cilindros. Então, outra função são resistências, tanto longitudinal quanto radial. O cilindro, quando ele está de comprido, no sentido longitudinal, ele é muito mais resistente pelo fato dele ter a resistência dele, devido às suas fibras, ela fica no sentido de comprido. Mas ele também pode apresentar uma resistência radial, que é a resistência de dentro para fora. Quer dizer, por ele ter esse formato cilíndrico, a força fica igualmente distribuída em todas as paredes. Então, ele apresenta a melhor forma de resistência é a cilíndrica. Outra função do formato cilíndrico é o alongamento ou prolongamento, que permite que ele se estique. Então, que ele se estique ou que ele se alongue no sentido longitudinal. Isso também a gente pode observar na natureza e no crescimento do bambu, isso é muito perceptível. E algumas aplicações. Aqui nós temos os exemplos das mangueiras industriais e dos barris, que tem esse formato cilíndrico justamente para ter uma maior resistência quando a gente armazena os materiais líquidos, por exemplo, dentro deles. Outro exemplo de padrão seria o espiral ou helicoidal. Como a gente pode reparar nas conchas, no crescimento de algumas plantas e na própria galáxia. O padrão espiral, ele tem as seguintes funções: também aumentar a resistência, porque ele vai se expandindo, mantendo sempre um lado em comum, dissipar energia, porque a energia sai do centro e vai indo do centro para fora. No caso de abrigo, no caso das conchas, em que ele também, com esse crescimento que vai de dentro para fora, ele vai sempre aumentando a proteção. Concentrar águas e nutrientes quando vem de fora para o centro, né? Como se fosse um funil que faz um redemoinho. Otimizar o uso de luz e de energia, na verdade, né? Aproveitando esse formato e espalhando, ou acender. Acender no sentido de elevar, porque ele pode ir, esse espiral, ascendendo, quer dizer, subindo, se aproveitando do movimento em espiral, ou helicoidal. Podemos ver na natureza o padrão espiral em algumas plantas, normalmente plantas carnudas, né? Em furacões, tufões, na própria polegar que nós temos no nosso dedo, nas conchas, e seguindo exatamente a série de Fibonacci. Fibonacci foi um artista, pesquisador italiano, que identificou esse padrão e
definir uma fórmula matemática para a aplicação dele. E daí começou a observar que ele acontece várias vezes na natureza, em várias formas, seguindo essa lógicazinha do desenho que vocês podem ver ali. E como que a gente pode aplicar isso? Um exemplo muito usado na permacultura é o espiral de ervas, que você faz uma espiral de baixo para cima, como se fosse uma concha, um canteiro com formato de 1 metro de diâmetro, em que vai ter um lado que vai pegar mais sol e um lado que vai pegar menos sol, vai ter mais sombra. Um lado que vai estar mais alto, outro lado que vai estar mais baixo. Então vai estar mais seco ou mais úmido, acumulando mais água. Portanto, em um canteiro de 1 metro de raio, a gente consegue ter praticamente todo tipo de planta. As plantas que precisam de mais sol, você bota no local que pega mais sol. As que precisam de mais água, você bota no local que precisa de mais água. As que precisam de mais sombra, você bota no lado que tem mais sombra. E aqui tem um exemplo de como criar, como aplicar esse canteiro. E que tipo de planta que você pode colocar em cada lado. O próximo padrão é o cogumelar, que a gente vê muito nos cogumelos. Mas não só nos cogumelos que a gente encontra na floresta, também nos cogumelos que a gente encontra na atmosfera, como nas nuvens. Ele tem função de proteção e função de dissipação de energia, como é no caso das nuvens. Que aplicações que a gente pode utilizar para o formato cogumelar? Uma delas é, obviamente, proteção, usar para cobertura. Outro padrão é o meandrante. Meandrante vem de meandros, aqueles caminhos sinuosos que os rios fazem. Quais são as funções deste padrão? Ampliar a área de influência. Normalmente acontece quando a água diminui a velocidade, então daí em vez dela seguir em linha reta, ela começa a fazer meandros. Então, aumentando a área de influência e, consequentemente, ampliando as bordas, que é a segunda função. E dissipando energia. E aumentando, consequentemente, a resistência, porque ele vai muito mais devagar. Então, ele fica mais resistente, mais forte, mas menos veloz. Onde que a gente pode aplicar esse princípio? Por exemplo, em isolamento térmico ou mecânico, como acontece nas caixas de papelão, e em canteiros, quando a gente quer aumentar as bordas e permitir que a gente, a partir de um único ponto do canteiro, a gente acesse uma área maior de cultivo. Outro padrão interessante é o dendrítico. Quais são as funções desse formato de árvore, de ramificação, cheio de ramificações assim? Maximizar ligações, que é como nós vemos nos neurônios, nas células do nosso corpo que transmitem informação. Estabilizar, como a gente vê nas raízes das árvores dos manguezais, que elas, a partir de uma árvore, um colmo central, elas se apoiam em vários pontos diferentes. E confluir energia, como a gente vê nas bacias hidrográficas e nas árvores. Que as árvores levam as suas seivas de cima para baixo ou de baixo para cima. Né? Depende da seiva que está vindo da raiz ou que está vindo das folhas. Então, quer dizer, ela está confluindo energia de um lado para o outro. E os rios, a mesma coisa. Vão acumulando água ao longo da bacia hidrográfica. Exemplo de aplicações, nós podemos ter no planejamento das nossas cidades, através das vias que levam aos diferentes locais. Então, por exemplo, nas ramificações das nossas estradas, a gente pode ter vias mais estreitas que vão se juntando em vias mais largas, facilitando o fluxo das pessoas. Isso também pode ser usado na propriedade. Então, quando você quer tem muitos pontos distantes, você pode fazer ramificações nas suas estradas e nas suas vias e ir alargando à medida que você vai necessitar mais passagem, mais movimento por aquele caminho. Agora a gente muda o tipo de padrões. São padrões baseados em redes. Eles têm fluxos em resposta da acomodação e interconexão, estruturação e otimização de energia do espaço. Quer dizer, quando você tem muitas conexões, você forma redes, que podem ser em formato tesselar,
quer dizer de tecido, né, que tem como funções a otimização do espaço, o aproveitamento melhor do espaço, encurtando distâncias, o armazenamento de energia, no caso dos favos de colmeias, por exemplo, a acomodação, no caso dos continentes, a estruturação, no caso da pinha, no caso da teia, interconexão também, e a movimentação, que serve também para todos eles. No caso da pinha, quando a pinha com esse formato tecelar, todo encaixadinho, quando ela cai, ela acaba se movimentando, facilitando o rolamento e espalhamento de sementes. No caso da teia, através da interconexão, quando tem uma movimentação, ela tem uma grande sustentação. E eu poderia falar a mesma coisa em relação aos continentes, né? Que quando tem a movimentação, muda a acomodação. Quais as aplicações? A gente pode ver em espigas de gramíneas, por exemplo, que quando os grãos estão perfeitamente acomodados, em muros ou taipas de pedras, quando a gente consegue fazer a acomodação da melhor forma possível, ocupando todos os espaços, ou em construções de super adobe, como no caso de baixo, que são terra ensacada, formando esse padrão perfeitamente encaixado, ou em estruturas de prédios, com escadas e andares e andaimes, todos encaixados de forma perfeita, aproveitando da melhor forma o espaço. Seguimos então para um outro padrão, que é o radial, concêntrico ou parabólico. São todos os que partem desse formato cilíndrico, né? Quais são as funções desses padrões? A captação de energia, como a gente pode ver na flor do girassol, em que ela segue o Sol e mantém esse formato parabólico, justamente para ter um maior aproveitamento de energia. No caso de sustentação, como no exemplo da teia de aranha, assim como estender a sensibilidade também da teia de aranha. Ela cumpre essas duas funções. A sustentação através de vários pontos de apoio desse formato radial concêntrico e estender a sensibilidade através do radial. O radial quer dizer, sai do centro do raio em direção às pontas. Isso estende a sensibilidade da aranha. Quando ela fica no centro, se vibrar, se algum bicho pousar em qualquer parte da teia, ela vai saber que lado que vibrou e vai poder se dirigir para capturar o bicho. Esse é o formato radial. O formato concêntrico, ele cumpre uma outra função, como a gente pode ver, por exemplo, no corte de árvore que tem ali embaixo. Esse é o formato radial. Aliás, concêntrico, desculpa. E o formato radial, ele aparece, por exemplo, nessa fatia da laranja. E o formato concêntrico, ele também tem a função de propagação de ondas. Quando a gente joga uma pedrinha num corpo da água, num rio, num açude, né, num lago, essa pedrinha forma ondas, propagando energia, dissipando a energia que chegou no centro e vai se espalhando até ela dissipar por completo. Qual a aplicação disso? Um exemplo, um sistema de tratamento de águas ou de efluentes em que a canalização que sai da casa ou do local de uso, ela entra no centro do sistema de tratamento e ela vai passando em forma de ondas por buracos na parte de baixo desses cilindros para as partes externas. Então, no centro tem a maior concentração de nutrientes que vão sendo tratados pelas plantas à medida que eles vão indo para o lado de fora desse sistema de tratamento. Uma outra aplicação seria, por exemplo, nas antenas parabólicas, né? Que elas captam toda a energia que encosta nelas e direcionam para um ponto central, captando de uma forma melhor as ondas eletromagnéticas do sinal que você quer de comunicação, né? Outras aplicações. Aqui temos um exemplo de uma horta mandala, que a gente chama, que ela foi bem difundida há uns anos atrás,
através do Ministério da Agricultura, em que ela tem vários círculos concêntricos, né, um do lado do outro, então ela tem esse formato concêntrico, e normalmente no centro desses círculos tem uma fonte de energia, em que essa fonte de energia pode ser um açude, pode ser uma composteira, pode ser um galinheiro, pode ser um sistema de criação, alguma coisa desse tipo. E por que que ele fica no centro da horta? Tem horta ao redor. Porque é muito mais fácil eu pegar esse adubo, essa fonte de nutriente, ou de água adubada, por exemplo, e jogar para o canteiro que está imediatamente ao lado, e desse canteiro para o outro e para o outro, do que eu ter um galinheiro em um local afastado, longe da horta, e eu ter que, toda vez que eu precisar de adubo, eu ter que me deslocar lá do galinheiro até a horta para trazer esse nutriente. Ou ter que ir lá no açude, lá longe, para pegar água para trazer, para espalhar na minha horta, sendo que isso pode ser feito do centro direto para as plantas que estão ao redor. E para poupar energia, ainda pode ser pensado, pensa na dissipação de energia da água da pedra que caiu no laguinho. Os canteiros mais próximos do centro são aqueles que mais demandam nutriente, por exemplo, mais demandam adubo, e os mais afastados do centro são aquelas plantas que são menos exigentes. Então, daí a gente sabe que tipo de planta que eu vou plantar mais próxima do centro ou mais distante. A que precisa de mais adubo ou mais água. E a mais distante é aquela que precisa de menos adubo e menos água. Outra aplicação são esses fogões solares, que através de uma parabólica, ela concentra a energia do Sol toda num ponto ao centro. E nesse ponto, calculado de acordo com o raio dessa parábola, eu posso colocar um ponto de apoio onde eu vou colocar a minha panela. E aqui nós temos um exemplo de uma horta mandala, feita com círculos concêntricos, no sítio Ecos, em Campo Alegre, de um colega de vocês. Outro padrão que nós temos na natureza é o cíclico. Aí a gente não estamos analisando apenas o padrão no sentido de formato, de formas, mas o padrão no sentido associando as formas ao tempo. Então ele serve de organização espaço-temporal, como a gente pode ver nos raios de crescimento de um corte de um tronco de árvore, que cada círculozinho ali dentro ele é o registro de um crescimento daquela árvore durante um determinado tempo. Então, em anos em que as árvores crescem muito, muito mais, esses espaços em branco, digamos assim, eles vão ser maiores. Em anos em que passou-se por um estresse, ou por uma seca, ou uma dificuldade de crescimento, esses raios vão ser menores, quer dizer, os anéis vão ser menores, vão ser menos espaçados. Então ela registra o histórico de crescimento dessa planta. Ou ele também pode, o padrão cíclico pode marcar períodos de tempo, como acontece no nosso sistema solar ou nas fases da Lua. As aplicações disso podem ser, por exemplo, num calendário agrícola, quando a gente compreende em que melhor época para ser feito determinado cultivo. Quais plantas são mais adequadas para quais épocas do ano, como pode ser visto nesse exemplo de calendário que todos os agricultores já conhecem. O padrão seguinte é o padrão esférico. Como eu citei antes, é o exemplo da pinha, que está ali em cima, né? Quando ela tem esse formato todo encaixadinho, que forma uma esfera. Quando ela cai, ela consegue rolar e espalhar melhor as suas sementes. Então, o formato esférico, ele diminui o atrito, porque onde tem atrito faz com que ele gire a esfera, né? E agiliza o deslocamento, facilitando a dispersão das sementes, como é o caso dessa pinha, ou a proteção, como é o caso da laranja, e explica a agilidade de deslocamento, como acontece com o planeta Terra, que não tem esse formato, não é à toa. Aplicações disso podem ser, por exemplo, nas construções de casas feitas se aproveitando do formato esférico
para aumentar a resistência da cobertura ou para facilitar a aglomeração de sementes numa bolinha de semente, que pode facilitar para você, dispersar essa semente e jogar em determinados lugares, né. Assim como as esferas de um rolamento de metal que existem, né, nos veículos, tanto bicicleta, quanto carro, quanto moto, quanto tratores, sempre tem essas esferas, de rolamentos. Temos agora o padrão fractal, que é aquele padrão em que, os padrões vão se repetindo, formando diferentes escalas com o mesmo formato. Como a gente pode ver na natureza, em várias plantas, como é o exemplo desse cultivar de brócoli, que é um brócoli que tem a flor toda em fractal. Outro exemplo são essas flores de diversas plantas, mas nesse caso uma flor de cactus, em que ele emite várias florzinhas e que elas agrupadas, elas acabam parecendo como se fosse uma flor grande, atraindo melhor os polinizadores. E aí a gente entra nas funções. A primeira de organizar em diferentes escalas, a atração de polinizadores, como a gente pode ver nessas flores, né? Aumentando o efeito de borda, quer dizer, são muitos padrõezinhos que se repetem, fazendo com que surjam muitas bordas e, consequentemente, muitos efeitos que podem ser aplicados no nosso planejamento e estabilizando os sistemas, deixando os sistemas mais estáveis através das repetições, que dão mais segurança para o sistema quando se repete de novo. Exemplos da aplicação do padrão fractal nós temos nas árvores, tanto nas suas raízes, que elas vão se dividindo e se dividindo e se dividindo, formando sempre o mesmo padrão, assim como nas suas folhas. E ele é muito aplicado em alguns formatos de redes, tanto de redes tecnológicas quanto de redes de organização social, por exemplo. A formação dos fractais, ela acontece de muitas formas na natureza. Agora vocês vão observar um vídeo de como que isso pode acontecer com a água em local muito frio, através de bolhas. Aqui nós temos uma bolha de água com sabão sendo colocada em um local congelado. Reparem nos padrões. Os fractais começam a se formar, formando estrelinhas que se ramificam. Olha o tipo de formação. É toda em fractal. Ela segue sempre os mesmos padrões que se repetem, que se repetem, que se repetem, se ramificando nesse caso. Até congelar completamente. Mas como é um padrão, vamos ver se ele se repete. E Deus repete a mesma ação, ele começa criando cristalzinhos que formam estrelas. Ele não formou aquelas ramificações daquela forma. Agora ele formou muito, muito mais estrelas. Muito mais estrelas, e as estrelas começam a crescer, formando outro formato de fractal, diferente daquelas primeiras ramificações. É uma organização única, em que tudo se encaixa, até ficar completamente sólido. Uma das melhores aplicações do padrão fractal numa propriedade está justamente nas bordas, nas conexões entre todos os elementos e todos os espaços que você tem na propriedade. Então, de uma forma a aproveitar cada nicho. Todo o espaço que você tem na propriedade, ele tem que ser muito bem aproveitado e estar conectado com outro espaço que também tem uma função e seja muito útil. E, enfim, nós chegamos a um padrão mestre. A lógica desse padrão aqui, ele pode seguir um exemplo que ele pode ser utilizado em 3 dimensões, como a gente pode ver no desenho da esquerda, que se espalha energia de diversas formas, como a gente pode ver no desenho do centro, e que ele é muito bem observado na prática nas plantas, como a gente pode observar no desenho da direita, em que ela tem
uma distribuição de energia numa parte inferior, com crescimento para baixo, que continua crescendo, e para cima, da mesma forma, para fora. Então, ele tem uma forma de expansão da energia do centro para as bordas. Como pode ser observado num padrão de árvore, em que as raízes e a parte aérea seguem mais ou menos esse formato desse padrão, com o ponto de origem onde nasce a semente. E a mesma coisa acontece no corpo humano. O ponto de origem onde chega o nosso primeiro alimento, no cordão umbilical. E a gente acaba tendo um formato muito parecido com o da árvore, que ele é observado tanto nos formatos das ramificações, comparando, por exemplo, com os nossos membros, que também são ramificados, assim como no formato do fluxo de líquidos, de fluidos dentro de cada organismo, do organismo da planta e do organismo humano, em que as seivas da planta que saem da raiz e se dirigem para a copa e saem da copa e se dirigem para a raiz. E do corpo, os fluidos que vão através do sangue, o sangue com oxigênio e o sangue com menos oxigênio, todos a partir do coração. E se a gente pegar esse mesmo padrão, ele pode se repetir criando também outras formas. Se a gente encaixar um padrão desse no outro, a gente tem esse formato, que é uma bolinha de tênis. E você gira a bolinha de tênis, você vai ver que ela acaba dando origem a um outro formato que é conhecido de muitas pessoas. E tem todo um caráter místico justamente pelo equilíbrio das forças que vem de cima e vem de baixo, só que em 3 dimensões, que é o Yin e Yang. Em síntese desta nossa aula sobre padrões, a gente entende que ao trabalhar com padrões naturais, nós temos conservação de energia e de recursos no sistema, otimização da produção, diminuindo o trabalho, aumentando a produção por área, como a gente viu em vários padrões aqui observados, elevação da sustentabilidade para prazos mais longos através de escala de tempo, e a gente pode aplicar alguns conceitos de padrões em tratamento de água, na produção de alimento, tratamento de efluente, na construção de abrigos e de áreas de lazer, no embelezamento da propriedade de vocês com utilidade, não embelezamento pelo embelezamento em si, e no que mais sua imaginação permitir. Aproveitem e observe todos os padrões à sua volta, que nós vamos utilizar isso durante todo o restante do nosso curso. Muito obrigado.